A muqueca tá no fogo, Gilson. E cada vez mais quente, mais apimentada, Paulo. Maravilha, hoje estamos aqui com o Yuri, grande amigo, grande parceiro. A gente vai falar de números hoje. Pra quem Hoje- acha que campanha política, que marketing é só negócio bonitinho, textinho, não é não. Hoje é dia de marketing baseado em evidência. Exatamente. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Quero que você fale um pouquinho sobre o que você faz, essa coisa aí de esses números, esses cálculos. Como é que funciona tudo isso, Yuri? O que está por trás? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulo. Bom estar aqui com vocês. Uma honra participar de mais uma edição, né? Muqueca de Política. Vamos lá, vamos botar para ferver Vamos hoje aí botar com pra os ferver. temas polêmicos, Depois né? tem a pimenta, viu? Depois tem uma pimentinha, né? Depois vai ter uma Sempre bom, pimentinha, viu? Sempre bom. tem. Sempre tem. Fique preparado, fique tranquilo. Bom, eu comecei a atuar no marketing político em 2006, né? Muito na parte de mobilização. Eu vinha, né, de militância partidária, militância política muito jovem. Depois a gente descobriu ali aquele negócio chamado HTML, né? Os robozinhos, que a gente, os anõezinhos ali. Então a gente começou a entender um pouco de internet. E, para minha sorte, eu comecei a lecionar muito cedo. Em 2009, já estava em sala de aula, dando aula em curso de pós-graduação, para explicar para os nossos colegas aí da comunicação que bicho era esse, o que é que a internet poderia mudar, né? A reconfigurar as práticas da comunicação. Então, tive experiência em jornal, em assessoria de comunicação de órgãos públicos, né? Algumas experiências no governo federal, estadual e prefeituras. Mas a minha cachaça, né? Que uma muqueca sempre é bom com a cachaçinha, né? Para combinar. Sempre foi dentro dessa área da política, né? Dentro do marketing político, atuando tanto em governos quanto em assessoramento de campanhas. E aí, tive a honra de trabalhar na Ouvidoria Geral do Estado, Paulo, do governo do Estado, na época de Jacques Wagner, governador. Passei 6 anos lá. E aí, começava a ver aquela quantidade de dados, né? Na época que eu saí, em 2014, se não falha a memória, tinha uma base de 500 mil de manifestações dos cidadãos baianos falando sobre a prestação do serviço, as críticas, as reclamações. Eu falei, pô, isso aqui pode ser dados para orientar a gestão. Então, comecei ali a estudar o que era isso, como é que a gente pode usar as evidências, né? E, sobretudo, pautar o princípio de que os dogmas eles são menores do que os dados, né? Então, os dados ajudam, muitas vezes, a gente apresentar uma realidade diferente, apresentar um outro caminho, ou pelo menos falar assim, opa, isso daqui não é bem assim, tem uma outra possibilidade, as pessoas estão falando sobre outras coisas. E aí comecei a atuar com isso, depois vim trabalhar em algumas agências, montando esse trabalho de monitoramento, né, de social listening, de avaliar a percepção dos serviços públicos na internet, né? A gente desenhou alguns modelos que foi referência para outros estados e a partir disso também abriu outro campo de trabalho. Enfim, então venho, né, desde 2006 para cá nessa labuta de utilizar os dados para fazer um marketing mais assertivo, de trabalhar, né, tentando um pouco catequizar um pouco o mercado, né, apesar de ser algo antigo, mas ainda é um pouco valorizado, é um pouco entendido. Então, cada campanha você tem que ensinar, mostrar que tem valor e mostrar o resultado disso, eleição após eleição. Essa questão de números, eu acredito que seja um problema para todo mundo que trabalha com isso. Fazer com que as pessoas elas vejam além do número absoluto, né? Uhum. E aí, a minha pergunta para você é, quando a gente fala em dados mesmo, né? Quando a gente vai se aprofundar em pesquisa ou em manifestações, quando se trata do institucional, aí o caos, ele vem de quê? É do número mesmo, daquela pancada de números, ou é justamente pelo fato de nem sempre a verdade tá ali tão clara e o pessoal tentar se prender a minúcias e a coisas que estão fora do que talvez você queira mostrar? Como é que você lida com isso? Eu vou exemplificar com um caso, né? A gente prestava serviço à época para o governo da Bahia, né? Para um conjunto de agências e tal, e aí rodava a campanha de estradas. Né? Então, o governo ia lá, fazia aquele vídeo bonito, né? Tudo lindo, maravilhoso, depoimento, prova social, e aí entrava a mídia. Né? Então, sei lá, vamos imaginar aqui que foi recuperado um trecho da BR-324. A mídia colocava para Feira de Santana, né? Serrinha são cidades, para quem nos assiste aí fora da Bahia, cidades aqui da Bahia. Só que, veja, o trecho que foi pavimentado foi de 10 quilômetros. Né? Então, e o anúncio saía, né? O governo do estado recuperou a BR-324. O cara que está a 11 quilômetros, que não foi beneficiado, ele falava, que esse asfalto não chegou na minha cidade, isso é mentira. Propaganda pura. Propaganda pura. Aí o que é que a gente descobre, né? A partir dos dados? Olha,
Se você identifica o trecho que foi beneficiado e apresenta dizendo, opa, já chegamos até aqui, em breve chegaremos na cidade YZ, as críticas reduziam. Então, aí com uma série, porque assim, o dado é muito série temporal, né? E aí um grande erro de quem atua em marketing político, né? Principalmente, aí não os profissionais da comunicação, mas os candidatos, as candidatas, querem deixar para começar o trabalho um mês. Mas dado é série histórica. Então, como é que, por exemplo, a gente está com a eleição, né, ano que vem para governo e presidência? Como é o comportamento da avaliação dos brasileiros, dos baianos, sobre a saúde? Ela evoluiu, ela teve algum pico? O que é que explica isso? E aí o caos é muito mais porque você, enquanto profissional da comunicação, você acha que você sabe de tudo. Aí eu vou fazer assim, já testei, já deu certo. Mas quando chega na ponta final, né, tem os ruídos que são naturais do processo de comunicação. E aí, com os dados, a gente consegue corrigir. E aí é a ideia de provar. Quando vamos testar um criativo nessas premissas aqui que o dado está apresentando, bora. Via que o resultado era melhor, via que o sentimento melhorava, o engajamento fluía. Isso aí é uma coisa que eu acredito que todos nós temos dificuldade, e você, como Sim. um cara bem experiente, pode dizer. Essa questão do teste, ela é muito complexa. Por quê? Porque o cara já quer que dê certo de cara. Não tem como você testar. Na maioria das vezes você tem que dar o chute no ângulo talvez já. seja exatamente por conta do tempo, né? Se só tem 100 dias ali de fazer campanha, Eles difícil começam você tarde, né? Você não pode. Agora, quando você tem tempo, você faz isso, começa um ano antes da campanha, você consegue fazer esses testes e você consegue Validar e invalidar melhor. formatos, né? A gente na campanha de 2024, a gente começou a fazer pré-campanha em novembro. As cidades que a gente começou em novembro, e acho que vocês também, né, pela experiência de vocês, foi uma campanha mais leve de se fazer, foi uma campanha mais assertiva, e eu digo sempre até para o candidato, a candidata, até mais barata. Com Porque você certeza. chega com a equipe já rodando direitinho, Muito já mais. testou se funcionou o DA, se funcionou o redator, se o monitoramento está calibrado. Os formatos que foram para a rede já estão validados, então é fazer uma adaptação Isso. a depender do assunto. Você já entrou no grupo de WhatsApp, você já tem o perfil traçado do seu adversário ou adversários. Então se torna para todo mundo muito mais tranquilo. Aí eu falo aqui, dou meu testemunho de fé de que as campanhas que a gente começou mais cedo foram as campanhas mais fáceis e saímos vitoriosos delas. Maravilha. E como é que você lidar com a métrica da vaidade? Porque essa métrica eu acho que é a única métrica que os políticos entendem, né? Uhum. Eles falam, fulano lá tem não sei quantas curtidas a mais do que eu, eles têm não sei quantos mais seguidores, eu quero ganhar seguidor. Cara, quando o cara já fala, não, eu quero ganhar seguidor. Eu já falo assim, pô, é mesmo? Vamos conversar aqui direito, vamos tentar explicar como é que funciona. Como é que você lidar com isso? Com essa métrica da vaidade, tanto do candidato quanto das pessoas que o cercam, que eu acho que é pior até do que o candidato. Porque às vezes o candidato até confia no trabalho do profissional, mas tem um bocado de especialistas que cercam eles e que Sim. complicam a nossa vida. Ô Paulo, minha mãe me ensinou, eu não aprendi ainda, de que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, né? E às vezes eu fico muito nos extremos. Mas aí eu aprendi com o tempo de que, pô, você precisa trazer muitas vezes a métrica da vaidade. Olha, Yuri tem X, Paulo tem Y, né? Ganha, mas você começa a introduzir, a trazer outros indicadores para mostrar a efetividade. Então, por exemplo, se você é uma candidatura que precisa sair da bolha, a métrica mais importante vai ser o número de compartilhamento. E aí cabe esse trabalho que eu te falei, né? Catequizar, ensinar, explicar assim, aqui, candidato, senta aqui. Ó, isso daqui funciona assim, isso lhe dá o retorno em tanto. E para a vaidade também, o cara acredita muitas vezes que 50 mil seguidores significa 50 mil votos. Aí você começa a falar, opa, dos 50 mil, 30% é da sua base. Né? Eu lembro que foi fazer uma campanha numa cidade, que a cidade tinha acho que 40 mil, 50 mil habitantes, o cara tinha 80 mil seguidores. Eu falei, pô, o cara é bom, né? Pode ser deputado já. Quando você pega lá as métricas de onde Todo eram os mundo na candidatos, 6% era da cidade. Eu falei, opa, a cada mensagem que você manda aqui, apenas 6% tem a potencial de chegar. E você começa a explicar o engajamento, a entrega orgânica, a importância do impulsionamento. Então, sempre é bom ter esse equilíbrio. Ok, o candidato quer que acompanhe a evolução de seguidores. Beleza, mas paralelo a isso, taxa de engajamento, paralelo a isso, número de comentários, paralelo a isso, sentimento. Não adianta também você ter 1000 comentários e serem 1000 dizendo que não votam em você. Você começa a associar com o tema, ok. Quando você fala de saúde, no formato carrossel, você consegue o sentimento positivo de 70 e X compartilhamento. Você começa a montar um tabuleiro, né? E sempre falar assim, opa, isso aqui não vai dar voto, porque eu também aprendi isso, né? Todo mundo entra para ganhar e no final das contas é voto. Isso vai render voto, Yuri? Vai. Se eu plantar bananeira, vai render voto? Vai. E se eu falar isso? Vai. Aí você começa também a ter as artimanhas do convencimento. A grande questão nesse caso aí é você conseguir mostrar para o candidato que o like
ele é um indício de voto, mas não significa que ele vai transformar aquela base toda em eleitores ali. Não. Porque às vezes o cara curte mesmo um conteúdo só porque ele achou legal. Sim. E acontece. Sim. E não significa que ele vai engajar com as causas daquele cara e votar nele, né? Uhum. Mas, como o Paulo falou, muitas vezes isso está 100% atrelado à vaidade, que a gente sabe que a classe política é uma classe Existe, extremamente vaidosa. Mas assim, o que eu costumo fazer é falar assim, olha, os assessores que vão puxar o seu saco e vão embaixo lá não é da comunicação. Então, a comunicação é contratada para fazer um trabalho profissional, então tem coisas que a gente vai precisar dizer não, tem coisas que a senhora vai precisar regravar, tem coisas que não vai ser dita, aquele pessoal que você acha que vai ser seu cabo eleitoral precisa descer do palanque. Tem coisa que não vai ser do seu jeito. Tem coisa que não vai ser do seu isso que jeito. dá trabalho pra caramba. Aí é isso. No início é um tanto delicado, porque, veja, também, né? A gente trabalha com comunicação, acaba sendo uma relação de confiança. Né? E aí acaba que quanto mais experiente, quanto mais vitória você acumula, quanto mais você faz campanhas vitoriosas, de sucesso, de referência, mais a pessoa chega confiante no seu trabalho. Né? Então, a gente também precisa entender isso, que às vezes também você precisa... A primeira pessoa que você precisa conquistar é o candidato. Ou, de repente, a esposa ou o marido. Porque ou no o marido final, são ou o importantíssimos filho, também, viu? né? Às vezes é o genro, porque no final das contas é o cara que... Quando a esposa ou o marido entra no embate, você fala, opa, peraí, essa não é minha briga. Essa dividida não Esse dá pra daí vai lá. encarar, não, pô. Vai lá. Aí precisa ser o meu aliado. Se resolve em casa, depois a gente conversa aqui. Precisa ser o meu aliado. Porque às vezes aí também você tem que precisar respeitar, né? É um pouco a dinâmica, né? Até porque quando a gente acaba fazendo campanha em outras cidades, outros estados, todo mundo aqui ouviu, né? A campanha aqui na minha cidade é diferente. É óbvio que é diferente. Todo lugar é diferente, cara. Toda cidade é diferente, todo candidato é diferente. E a gente vai muito nisso. Eu queria voltar a falar dessas métricas. Quais são as métricas mais importantes? A gente compreende, para um candidato desconhecido, eu preciso de Sim. compartilhamento. Quais são as métricas assim, mais importantes numa eleição? Quais são o que você avalia assim? Isso aqui de fato é fundamental, isso vira voto. Vamos pegar aqui as três principais métricas: a curtida, o comentário e o compartilhamento. Ok. Beleza. A curtida ela pode indicar o nível de popularidade, de aceitação do conteúdo. Se você está trabalhando um conteúdo que o cara precisa parecer mais técnico ou o cara precisa parecer mais humano, a curtida vai medir essa aceitação, digamos assim, né? A popularidade daquele processo. O comentário significa, né, de que a pessoa parou, se interessou pelo seu conteúdo, deixou uma curtida e ela vai tecer alguma avaliação, positiva ou negativa. Então, baseado no comentário, a gente precisa fazer esse detalhamento do que as pessoas falaram, sobre o que as pessoas falaram e o tom. Né? Se recebeu uma crítica, se foi um elogio, se foi uma sugestão, ok. E o compartilhamento vai ser aquela métrica que vai sair da bolha. Então, eu preciso falar para mais pessoas e, geralmente, né, aí é um pouco de psicologia social, a gente compartilha aquilo que nos causa muito a angústia ou nos causa muito sentimento positivo. Então, eu posso compartilhar falando, pô, que absurdo esse candidato falar isso, ou, poxa, que massa esse candidato, essa candidata tem as melhores propostas para a minha cidade. Então, essa métrica, essas três métricas, elas têm peso diferente. A gente pode também ter, por exemplo, se é um vídeo, a taxa de retenção. Ok, o vídeo de 30 segundos reteu quanto? Em que momento as pessoas deixaram de sair? Como é que o candidato começa? Ele usou um gancho para manter a audiência ali mais atenta? Ou quando começou a falar de muita proposta, caiu? Os vídeos mais miméticos teve a melhor aceitação? Como é que foi a thumbzinha? Foi uma thumb profissional ou foi naquelas fontes do CapCut? Né? Então, você começa a perceber. Mas, sobretudo, Paulo, é saber qual é o momento da sua campanha, qual é o momento do seu candidato. Então, por exemplo, a candidatura de reeleição, eu preciso ter uma base ali coesa. Né? Se é um candidato de terceira via, eu preciso estar muito atento ao número de compartilhamentos, por exemplo, que esse candidato tem, porque senão ele não sai da bolha, não cresce. Não vai ganhar novos seguidores, o que vai dar para o candidato a sensação de que a campanha dele está indo bem. Né? Essa métrica de vaidade que Paulo ele falou, né? E você explanou bem pra caramba aqui, mas assim, uma coisa que eu queria aí já é de experiência sua, do que você viveu. Você já desenhou aquela estratégia digital bacana, tem um cronograma de conteúdo bem estabelecido. Aí o cara vai lá, posta uma foto dele com o cachorro, dá um estouro de like. Sim. Aí ele começa a questionar o que você fez. Como é que lida com isso, cara? Mas eu sempre gosto de trazer os benchmarks. Eu falo sempre, olha, foto humanizada com cachorro, com a família, aniversário, nota de pesar. Sempre vai estourar, cara. Sempre serão os conteúdos que vão mais engajar. Agora, eu pergunto, candidato, vai render o quê? Ok, uma nota de pesar, você vai falar, pô, a família se sentiu prestigiada, né, viu que você é um cara solidário, ok, tem um valor simbólico, sentimental, que a gente não tem como aferir muitas vezes, né? Mas você sabe, se você não fizer a nota de pesar, vai ter a cobrança. Então, Claro. funciona.
A foto do cachorro vai ter muita curtida, vai ter o comentário. É importante meu candidato aparecer mais simpático? Sem dúvida. E você pode pegar candidato da extrema direita à extrema esquerda, todos os conteúdos, seja uma selfie, seja a foto do cara cuidando do gado, seja o cara fazendo o bolo com a filha, seja o cara com a foto da esposa, vão ser os conteúdos. Por quê, Gilson? Assim, as redes sociais, elas são coisas totalmente... a rede social não foi feita para política. Nenhum de nós aqui, e nenhum de vocês que estão assistindo, criou rede social, criou um perfil no Instagram, no Facebook, no X, para seguir político. Ó, eu vou entrar aqui no Instagram rapidinho pra ver o que é que eu ver deputado aqui. fulano tá fazendo. Tem. Jamais. Tem, ainda que você seja assessor parlamentar, você criou o seu Instagram, você vai curtir a sua esposa, seu marido, né, sua família, depois você vai curtir o candidato. E o próprio algoritmo, ele não entrega conteúdo político, né? A gente sabe disso, então o próprio Instagram vai lá, você precisa ler essas coisas, né? Ele fala que vai entregar conteúdos pessoais. Ora, se eu sei que o conteúdo entrega conteúdo pessoal, o que é o conteúdo pessoal? Uma selfie. Então não adianta a gente aqui ficar pousado, né? Jogador na barreira, todo mundo com a mãozinha assim, achar que isso vai ter engajamento. Por mais que a pauta seja louvável, que seja um grande investimento, mas com a selfie, aí funciona, eu tô aqui, discutimos, projetos. Essas que questões, registro é essas assessoria, questões do investimento, pô, o político adora falar isso, né, Paulo? 12 milhões pra tal coisa. Bicho, Mudou a vida de quem? o que isso daí fala pro cara que tá ali do outro lado da tela? 12 milhões, tá? Às vezes o cara não tem nem Não ideia entende. do que dá pra fazer com 12 12 milhões, milhões. cara. Ele Mas- fica boiando. Mas isso a gente aprende na faculdade de jornalismo, né? Não sei a galera da publicidade. Mas você aprende, porque, por exemplo, assim, e até se for pegar os princípios da administração pública, isso cai na impessoalidade. Prefeito Yuri entrega 30 casas. O prefeito Yuri não está fazendo nada. Não entrega a nada. prefeitura que está entregando, mas ok. Se eu digo, no lugar de prefeito Yuri consegue 12 milhões para construir casa, se eu falo assim, prefeitura realiza o sonho da casa própria de 500 famílias. E aí você coloca lá aquela família humilde, Com a feliz, chave. com a chave. Porra, É muito é melhor. outra, é um jogo em outro nível, né? Quando você faz assim. E aí, mais uma vez, os dados vão servir para tirar essas dúvidas. Agora, sim, existe uma resistência da gente ler os dados e acreditar, principalmente quando isso fere aquilo que a gente pensa. Com certeza. Aí é que entra a nossa capacidade, muitas vezes, de respirar. Eu tenho feito muita terapia. Todo dia eu faço minha oração da paciência de Bezerra de Menezes. Tem que fazer. Porque senão, muitas vezes, você pega as suas coisas e fala assim, não vou perder meu tempo aqui. Né? E aí, com o tempo também, você vai começando a saber que algumas campanhas, elas não vão para frente porque tem a cabeça do cara. O cara passa a ser menos intransigente, né? Eu acho que todos nós aqui já tivemos já, em algum já, momento essa já. coisa de, porra, mas tem que fazer assim. É assim. Você não tá vendo que é óbvio e às vezes é óbvio só pra gente, cara. Exato. Somos pagos para orientar, né? Infelizmente não não tem tem- como Quer meter a seguir, mão quer, e não quer, então ou eu saio ou então eu deixo correr ali daquele jeito e ver o que Exato, vai dar, né? Exato. Tem um pouco disso. A gente falou muito de planejamento aqui, um Uhum. pouquinho antes desse papo. Eu queria uma experiência sua, eu queria um caso seu. Alguma campanha que você tenha feito, algum planejamento, que você conseguiu identificar esses defeitos, conseguiu vacinar os problemas antes que eles acontecessem. Uhum. Isso é capaz, dá para ser feito, você identificar quais são os problemas que podem existir durante aquela campanha, conseguir vacinar isso antes. E como é que você fez para poder lidar com esses problemas? Bom, todo o trabalho que a gente faz pela LabCaus, né? Fazendo aqui o merchan da... Tem que da- fazer, tem que fazer. Tem que vender o Segue aí peixe. nas redes, tem Vende muito o conteúdo peixe. bacana. A gente faz com diagnóstico. Um diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico da presença digital, que a gente vai analisar como é que está, né? Vamos pegar aqui o caso de prefeitura, né? Como é que está a cidade, como é que está a avaliação dos principais temas, saúde e educação. Isso, sobretudo, em redes, né? de sites, de jornais. Às vezes a gente consegue entrar em alguns grupos de WhatsApp, perceber quem são os líderes de opinião, né? O papel das igrejas é muito importante. Então, a gente mapeia todos os players ali que falam sobre a cidade, que tem essa capacidade de influenciar. Então, é feito um diagnóstico da cidade, né, sobre os temas, isso vale para estado, para país. Depois é feito um diagnóstico da presença do cara, do candidato, da candidata. O que é que se fala sobre ele? Por exemplo, a gente foi fazer uma campanha de uma deputada em São Paulo, evidentemente que eu não vou falar o nome, que a gente descobriu que as matérias melhores indexadas era que a candidata não tinha pago o aluguel de onde morava, num condomínio de luxo. Pô, Que beleza. eu preciso que você minimamente quite a sua dívida, minha irmã, para você poder ser candidata, porque isso vai bater na sua campanha. Alguém vai usar isso. A pessoa que não gerencia as próprias contas vão gerenciar. Eu, pelo menos, faria esse discurso se fosse opositor. Oposição, é. Né? Tem que fazer muito exercício, né? De fazer. Como é que o opositor pensaria? Exatamente. Como é que o opositor Exatamente. pegaria essa informação? Trabalharia de que forma? E eu acho que minha mente está tão trabalhada para esses trabalhos de desconstrução que eu sempre olho
O cara torce pro Bahia. O que é que eu posso falar sobre o Bahia que possa pegar nele? Fala bem, pô. Então, com o diagnóstico, você consegue perceber, né? Por exemplo, também coisas positivas, Paulo. Por exemplo, a gente foi fazer a campanha em uma cidade uma vez que a gente foi analisar as métricas lá do Facebook, que era um pouco mais presente na vida das pessoas. A gente descobriu que as pessoas mais seguidas eram a Aline Barros, que é uma cantora evangélica, e o Wesley Safadão. Fomos estudar o que é que funciona na rede da Aline Barros, eram aquelas mensagens motivacionais. Então, todo dia na rede do candidato tinha um louvor, tinha uma mensagem positiva, e o Dingo, evidentemente, foi na pegada de Wesley Safadão. Né? Então, você consegue perceber também esses indicativos de consumo, esses indicativos de hábito, né? das pessoas, como é que as pessoas se socializam. E também, o mais importante, é que às vezes você faz um planejamento que ele não dá certo, e aí os dados, mais uma vez, servem para refutar o seu próprio planejamento, você precisa adaptar. Uma determinada cidade, eu lembro uma vez, a gente estava com um conceito de um candidato que era traduzindo, não vou lembrar aqui exatamente, de que ele é o cara que fazia acontecer. Mas na rua, vendo os movimentos, o negócio pegou pressão. Então, porra, isso pegou pressão, funciona, isso virou jingle, isso virou hashtag. É bom ouvir também a voz das ruas, Também, né? Não só também. fazer a análise Também. de dados ali que você tem acesso, mas ouvir o que está acontecendo. E aí, dentro dessa questão de ouvir as ruas e dentro também dessa pergunta que Paulo fez, aí eu quero saber se em algum momento dá aquela olhada no buzz da rede social e aí fala assim, bicho, amanhã vai dar uma merda aqui, o bicho vai pegar, a gente vai ter que fazer uma gestão de crise aqui agora. Já aconteceu isso com você? Já, toda campanha tem a gestão de crise. Porque por mais que o seu candidato seja o melhor candidato, o mais preparado, vão surgir coisas negativas, verdadeiras, e vão surgir fake news também. Aí o pessoal vai trabalhar contra Vai. 24 horas, né? Porque o processo natural de qualquer campanha são dois movimentos, né? Um trabalho de construção da imagem do candidato e um trabalho de desconstrução da imagem do adversário ou adversários. Eu ia chegar nessa pergunta. Ia O que é chegar. melhor? Fazer a defesa da construção da imagem do seu candidato ou desconstruir o adversário? Os dois, Paulo. Agora depende muito. Por exemplo, a gente vai entrar em 2026 num cenário nacional totalmente polarizado. Né? O que é que as pesquisas apontam? 1/3 da sociedade brasileira ela tende para centro-esquerda. Centro-esquerda. Outro terço tende para centro-direita. E um terço não quer nem E saber. um terço Não quer nem saber. tá em cima Quer do ver muro. tudo Quer nem pegar saber de fogo, eleição. Que tá com raiva. Vai definir na última semana. vai definir a última semana. Veja, se eu chego no cenário de 2026, e aí a gente, tudo bem que na ciência política a gente não faz futurologia, mas o cenário é esse, né? Pegando pelas séries históricas de votação do eleitorado. Você acredita mesmo que vai ter espaço para uma terceira via 2026? Hoje, impossível. Vai chegar um polo representado aqui pelo PT e outro polo aqui representado pelo Bolsonaro, depender da situação dele, de ser elegível ou não. Dificilmente o que se fale sobre Bolsonaro ou Lula vai afetar esse voto que já está consolidado. Porque a gente já teve os 3 mandatos, né, de Lula, tivemos um mandato de Bolsonaro, então esses dois polos já estão com a imagem cristalizada Já desses dois cristalizou, líderes políticos. Esse 1/3 vai ser muito mais influenciado pelo trabalho de desconstrução do que da construção de imagem. É do não quero, né? Vai ser muito mais Você influenciado pelo não tô afim de votar nesse cara. Exatamente. Ou esse cara aqui tem valores, tem atributos que não condizem com o meu pensamento econômico, moral, os meus valores. Então, para mim, É a rejeição. eu mesmo tenho me dedicado muito a entender um pouco do que foi o Trump nos Estados Unidos e entender o que foi o Bolsonaro aqui no Brasil. Porque entendendo isso, fica muito mais fácil você saber como desconstruir nas narrativas. Você acha que eles falam muito para dentro da bolha, tanto o lulopetismo quanto o bolsonarismo? Eles falam para dentro da bolha, esquecem, na verdade, esse 1/3 que a gente fala aqui, que é esse terço que está indeciso em cima do muro, ou não quer nem saber de política mesmo, porque acha que a política não afeta, apesar de afetar muito a vida de cada cidadão. Você acha que eles falam só assim, ó, o PT fala para dentro da bolha, o bolsonarismo fala para dentro da bolha e fica naquele negócio. Eles só falam aqui dentro e quando saem daqui é para um atacar o outro. Mas você tem esse 1/3 aqui da população que eu acho que até tá aumentando, tá ganhando mais. O pessoal tá pegando mais ranço de política, ranço de eleição. Ano que vem já tem eleição, então, então esse negócio assim mais chato. Você acha que esse é o maior erro da comunicação, tanto da direita quanto da esquerda hoje no Brasil? É, exatamente esse. E você vai pegar esse 1/3 que não gosta ou que não tem uma afiliação ou um sentimento positivo com a política. Qual é o sentimento dessa galera? Nenhum presta, tudo é igual. Por isso que eu falo assim, o sentimento desse 1/3 que decide a eleição, porque nem a esquerda sozinha ganha eleição, nem a direita sozinha ganha eleição. Ponto. Esse sentimento de 1/3 da sociedade que define a eleição é um sentimento de repulsa à política e aos políticos. Se esse sentimento de repulsa aqui ele vai ser mais alimentado pelo quê? Pelo amor ou pelo ódio?
pela construção ou desconstrução das imagens dos candidatos. Então, se eu tenho um sentimento presente na sociedade, isso faz parte do diagnóstico, do planejamento anterior, esse sentimento aqui dessa sociedade, desse texto da sociedade, é movido pela repulsa. Então, eu preciso trazer elementos de desconstrução dos meus adversários para alimentar. Quem canalizar melhor a raiva desse pessoal em relação à classe política, bem provavelmente vai obter mais sucesso. Aí você né? pensa assim, pô, Yuri, mas um terço à esquerda, um terço à direita, então tem um terço que no meio cabe uma campanha de centro. Não cabe. Porque uma campanha de centro, para ter um êxito, é uma campanha de construção de imagem. Eu preciso dizer que Paulo é contra tudo isso que aí está, não vai. Então é muito mais fácil eu desconstruir a imagem de Yuri, desconstruir a imagem de Gilson e falar assim, olha, galera, tudo é uma merda, mas esse daqui fez isso. E eu acho que essa campanha em terceira via, esse meio, assim, como foi Ciro na eleição passada, como está sendo o próprio Caiado agora, eles não ficam naquela expectativa, não. Não, um dos dois vai cair dentro do processo e sobra pra mim. Vai Viu? sobrar, Você não acha vai que é cair muito, no colo. você não acha que é muito essa torcida, não? O cara Tem queria a isso, terceira, tem o cara isso. queria a terceira via e falou assim, ó, pera, em algum Alguém momento, cai e ou vem pro Lula, meu colo. ou Lula ou Bolsonaro vai cair, vai pro meu colo. Porque como uma base não vai pra outra, só vai sobrar ele. Então você acha que existe essa terceira via, essa outra opção? Você não acha que esses caras ficam trabalhando muito nessa teoria do que não é tocável e você não pode interferir nisso? Mas essa estratégia que você narra, né, de esperar, porque quem espera ser para o outro entrar é jogador, né? Exato. Você tá ali torcendo pro atacante ser contundido. Mas o cara tem campo Troca jogando. aí. Então, mas veja, vamos lá, analisar o cenário atual. Então a gente tem, que a gente vai falar dos nomes das pessoas, não tem problema não, né? Não vamos xingar ninguém. É bom falar. É bom falar, né? Até vamos lá. A gente gosta de confusão. Quais são os plays aí lançados, né? Então a gente vai ter Lula, evidentemente, a não ser que alguma fatalidade aconteça com a sua saúde, candidato à reeleição. Não tem outro nome hoje na esquerda, nesse campo do espectro, né, da esquerda aí, de centro-esquerda, porque também aqui a gente pode ter um podcast só para discutir esses conceitos que no Brasil são tão, né, enfim, Difusos e loucos. Mas a gente tem esse processo, a gente tem o Bolsonaro que vai tentar, e aí, Paulo, pode falar para você hoje aqui, anota a data de que esse programa vai ao ar. Bolsonaro vai fazer igual a Lula fez na campanha de 2018, vai levar até o último momento e vai tentar botar um candidato tampão que não vai funcionar. Não vai funcionar. Não funcionou pro Lula. Como não funcionou pro Lula, Lula é Haddad é Lula, isso funcionou para levar Haddad para o segundo turno. No segundo Somente. turno, em 15 dias você não vai construir a imagem de um gestor nacional. Não vai. Né? Então, Bolsonaro, eu acredito que Bolsonaro vai cometer esse erro, a não ser que o Tarcísio, governador de São Paulo, hoje melhor avaliado nas pesquisas, faz uma gestão bem avaliada em São Paulo, né? Enfim, tem todas as contradições, mas é o cara, dentro desse universo da direita, comparando com Caiado, comparando com Zema, o melhor posicionado. O Ratinho Júnior, eu não acredito que tenha um fôlego para uma candidatura. Mas o Zema tem tentado fazer isso, se posicionar, não esperando, né? A bênção, né? A benção de alguns dos dois, tem tentado se posicionar com a crítica ao presidente Lula. Bom, se Bolsonaro manter a candidatura, o Tarcísio, ele não tem espaço porque ele está se projetando, se posicionando à direita ou adversário de Lula. Do outro lado, você tem o Tarcísio cuidando da gestão. Porque será que, aí eu hoje não tenho essa resposta, mas será que o atributo mais importante para 2026 que o brasileiro vai querer é um candidato gestor? Eu não sei, o Tarcísio se apresenta como gestor, ok, Muito ele tem técnico, posicionamento. né? Posicionamento mais... É uma campanha, mais uma vez, de amor e ódio de ambas as partes. Né? Então, dificilmente, essas candidaturas, eu imagino, elas tendam a vingar. A do Zema, a do Ratinho Júnior, a do Caiado. O Caiado, acho que é o pior, assim, né? A gente até fez um estudo no LabCal, depois você passar lá para análise para ver. É o cara que, Legal. considerando a internet, os dados, as métricas, é o que tem o pior engajamento. Né? O Tarcísio tem um engajamento muito bom, o Zema ganha do Caiado, então o Caiado tem que correr muito. Né? Aí Sim. eu vou lhe perguntar uma coisa, você como analista de dados. Hoje, vamos dizer que Bolsonaro ele coloque a mão lá na cabeça de Tarcísio e fale, vai ser você. Dá tempo? O que você acha? Veja só, historicamente, essas transferências de voto, quando é uma liderança como Lula e Bolsonaro, que é uma liderança muito pessoal e populista, ela não tende a migrar 100%. Lula não transferiu todos os votos que tinha para Haddad. Lula não transferiu todos os votos para os seus candidatos. Sim. Aqui na Bahia, por exemplo, teve eleitor de Lula que votou em Semineto, candidato a governador, contra o candidato do PT. Sim. Então, quando a liderança ela é muito popular, muito arraigada na pessoa, dificilmente se A transfere. transferência fica Porque eu mais confio em complicada, né? você, não confio É. na sua indicação. Não vou pegar um cheque em branco e dar para o E seu assinar. indicado, eu daria a você. Mas o Bolsonaro não vai fazer isso contra estratégia política. O Bolsonaro vai sangrar até quando puder, vai tentar usar a anistia, e eu acho que a narrativa da anistia, eles estão vencendo esse debate. Se a gente for comparar, né, com a narrativa do sem anistia, eles estão fazendo esse jogo melhor, disputando essa narrativa melhor, humanizando as narrativas. Sim.
É a senhorinha do batom, a senhorinha com a Bíblia. E meu Deus usando do céu. alguns materiais feitos, por exemplo, com o batom, eu já vi alguns rodando, eles estão... E do outro lado, Estão a gente quer sabendo usar. do outro lado, a gente está pintando todo mundo, a gente que eu digo, né? O campo da esquerda, pintando todo mundo como terrorista, grande. Não é essa a narrativa, porque gera na sociologia tem o conceito da semelhança e dessemelhança. Eu consigo olhar para aquela mulher do batom e falar, pô, ela é igual uma vizinha minha que eu tenho aqui, Não que tá no enxergar grupo, uma terrorista, que né? tá Você no não grupo do enxerga. WhatsApp, falando de Bolsonaro, pô, mas ela é legal. Até no final de semana ela dá comida aqui pros mendigos, não sei o quê, faz o doce, faz a bala, é gente boa. Não é tão assim. Então, às vezes, eu acho que esse ódio também, esse sentimento de revanchismo atrapalha um pouco. Aí, mais uma vez, a esquerda aprendeu ou não aprendeu? Porque o ele não foi um grande trunfo para a eleição de Bolsonaro. E esse processo Sim. de debater a anistia, não que não seja importante, né? Se o cara conspira contra um sistema democrático, tem que ser punido, é a minha opinião Claro, pessoal. eu penso, Mas, penso parecido. mas, assim, não é com essa narrativa de guilhotina da Revolução Vamos Francesa colocar que vai 20 resolver. anos preso. Não vai resolver. É. Não vai resolver. E no final das contas, se você for puxar, quem encabeçou a coisa provavelmente vai passar batido. Não, total. Então total. acaba sendo uma pauta Total. que mexe com emoções. E aí, voltando para a questão da terceira via, você, Sim. analista de dados agora, vamos lá. Uma coisa que complica você mover essa terceira via para um lado ou para o outro é porque muitas vezes eles têm identificação com partes, frações dos dois lados. Seria isso? Porque tem um processo histórico, né? Se eu pegar desde a redemocratização, existe uma polarização na política brasileira. Exceto com a eleição de Collor, que também, de alguma forma, foi agraciado por um dos lados, né? Como Bolsonaro também, por algum momento, foi agraciado pelo lado mais à direita, PSB, PSDB, né? O Centrão está com o Bolsonaro, então sempre pende para isso. Então a gente tem um processo histórico, sociológico, de polarização. O Brasil, bem ou mal, é da nossa cultura, é da formação que a gente tem de lideranças políticas, são líderes messiânicos. Eles vêm para redimir e nos guiar a terra prometida. Chegou a hora de acabar com É os o marajás, milagre, né? mudar tudo que tá aí. Caçador dos Marajás, Caçador dos marajás, né? enfrentar o dragão da inflação, Isso. o operário que sabe que Sempre, passou fome, sempre é o botar comida. mágico, né? A primeira mulher presidenta que vai E romper com o sistema que foi Bolsonaro. por que foi fim. Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que é antipolítica, que é outsider, que não vai se envolver contra a corrupção. Então, assim, a gente precisa, quando a gente analisa os dados, tem várias camadas, né? A camada das redes, dos dados de monitoramento, tem as camadas das pesquisas, quant e quali, tem essas camadas sociológicas, essas camadas antropológicas que a gente tem que perceber. Por isso que eu te falo, sem medo de errar. Não existe no Brasil hoje espaço para uma terceira via por conta dessa polarização que é histórica, que é sociológica e, sobretudo, o sentimento que move as pessoas, que é o sentimento de repulsa da política. Isso aí. Você não acha assim, a gente falar dessa polarização, você falou que isso já vem desde o início da República. Eu enxergo isso com mais força naquela eleição de Dilma contra Aécio, em 2014. Sim. Aquilo dali que pegou fogo, foi uma eleição bem acirrada, ficou naqueles 1%, um pouco decidiu nos últimos minutinhos. Você não acha que a partir dali... E a sociedade quebrou o pau. A partir Começou dali ali. o trem saiu do trilho, não? Eu encaro isso. A partir daquele momento ali, o trem saiu do trilho, começou todo mundo Todo meter mundo a mão na cara brigar do por causa outro, de confusão. política. Porque, vamos lá, se você for lembrar, né, de 89 para cá, o PT, né, que perdeu as eleições, perdeu para Collor, voltou Sim. para fazer a oposição, organizar a base. Perde para a FHC, volta para a Volta base. pra base. Não teve um questionamento, uma contestação do processo eleitoral. Sim. Né? Então, Sim. de certa forma, Aécio no desespero ali, tanto que assim, a Aécio era a grande promessa da política brasileira. Cadê a Aécio? Acabou. Se você eleger deputado federal para garantir o foro privilegiado para não ser preso pelas coisas que a gente já sabe. Desculpa Sim. aqui os Não. eleitores de Aécio aqui. Isso vai virar corte. Pronto, corta aí, manda pra galera de Minas. Um abraço pra galera de Minas. Mas assim, já foi embora, morreu na política. E é bom a gente falar do Aécio, porque existe uma promessa baiana que pode terminar da mesma forma que Aécio Neves, que é o ACM Neto. Que é um produto... Você acredita? Acredito, porque é um produto perecível. É um produto que já nasce pronto e que, se não vinga rápido, desaparece. Ele pergunta, num exercício aqui de futurologia, se a Semineto perde a eleição de 2026, o que acontece com a Semineto? Você acha Ele que o prazo continua- de validade dele é 2026? 2026. Se ele não tiver um êxito eleitoral em 2026, a imagem dele, Passa como a ficar líder de inviável, oposição, né? está Passa a ficar inviabilizado. Você enxerga ele como deputado federal, senador, governador, vice-presidente da República, presidente da República? Você acha que ele é o quê? Hoje, ele teria garantido apenas o mandato de federal.
Porque na Bahia... E como é que ele faria com os deputados federais dele que ele tem na base? Porque ele tem pessoas hoje que Tem são deputados pessoas. federais dele, ele tem bancada. Aí ele tem que sentar, fazer as pazes com o compadre dele, João Roma. Porque se tem uma coisa que o pessoal da Igreja Universal Republicana sabe fazer é dividir voto. Se você vai pegar as votações de deputados ligados à IURD, é 100 mil votos para um É e 100 tudo mil para cortadinho, outro. né? É tudo Então ninguém cortadinho. invade o terreno de É. ninguém. Então ele precisa aprender a fazer essa matemática, porque tem muito voto. E ele, como deputado federal, ele puxaria uma quantidade de votos muito grande e ajudaria a eleger ali a composição da federação ou coligação, Sim. porque tem esse papo deles com o PP, certo? Mas voltando lá ao Aécio, a gente pode dar essa pausa aqui, e depois Massa. bote a pimenta que eu quero falar disso aqui. Mas eu quero lembrar porque, assim, na eleição de Dilma versus Aécio, existia uma possibilidade real da terceira via com Eduardo Campos, que fatalmente, né, é meu Sim. conterrâneo, teve aquele fatídico acidente, e esse sentimento de comoção migrou para a Marina. E aí eu vou contar umas coisas de bastidores que aconteceu naquela eleição do segundo turno, para você perceber aquilo que eu te falei de como migra Sim. esses polos. O pessoal de Aécio, ou supostamente o pessoal de Aécio, que a gente não pode afirmar, disparou na época, era muito forte os e-mails. Não tinha essa rede social tão pungente Era, como não. hoje. E disparou 2 fake news. Uma que Dilma iria taxar as igrejas e uma que Dilma iria liberar o aborto. Esse efeito foi na reta final do primeiro turno, perdão. Teve um apelo gigantesco, foi um trabalho de distribuição muito assertivo, ainda assertivo do ponto de vista técnico, porque Sim. a gente não pode bater palma para fake news, mas esses votos que a Aécio imaginou que poderia migrar para ele, migrou para a Marina. Porque naquele momento encarnava esses valores cristãos, né? Sim. Da mulher negra, de evangélica, tal. Então não foi para Aécio. Entende o que eu falo? Assim, que muitas vezes o trabalho Tirou de um, mas deu a outro. deu a outro que não era importante Não para ele. conseguiu abraçar. Garantiu um segundo turno porque a Marina conseguiu capitanear esses votos. E eu A acredito- terceira via jogou ele no segundo turno. Jogou ele no segundo turno e a terceira vez ficou ali estagnada. Por isso que eu não acredito que desse mesmo cenário é bem parecido com esses dois extremos. A gente tinha uma gestão já de experiência com o PT, a gente já tinha experiência com os governos do PSDB, a gente sabia quem era Dilma, a gente tinha essa promessa do Aécio, o grande menino prodígio, né, que não foi para lugar nenhum, e depois pode ser que isso aconteça novamente na Bahia. Então isso é importante para a gente entender como essas migrações de voto não foi para o Aécio, foi para a Marina. Então agora, a mesma coisa, a terceira via pode conseguir bater em um, bater em outro e absorver esse voto? Pode, mas é muito difícil. É mais fácil você cristalizar no que a gente vai chamar aqui do voto útil, né? E Aí- o descolamento dele, talvez, né? Só para finalizar esse assunto de Aécio que ele puxou, eu acho legal isso aqui. Porque foi o primeiro momento onde começou a se questionar de uma forma muito forte o processo eleitoral. Uhum. Esse descolamento, talvez, da realidade, porque provavelmente eles não tinham um Yuri para puxar os dados e mostrar, ó, você vai fazer uma besteira, você vai jogar os votos que você está tirando lá no colo de Marina. Talvez esse descolamento da realidade de números e dados foi o que fez ele se vestir de questionador do processo. Você acha que foi isso? Eu acredito que existiam profissionais, não que o pessoal quiser me chamar também, vou, né? Mas existiam profissionais capacitados suficientemente para orientar. Só que existe, a gente falou aqui de vaidade. E aí, por exemplo, você vai pegar um cara que é deputado há X anos, que tem experiência, que tem em torno dele aquele know-how, aquele conhecimento. Em algum momento ele deve ter falado para o marqueteiro, para o analista de dados, para estrategista. Quem entende de campanha sou eu. A gente vai por aqui. Eu vou fazer a campanha com fígado, como a gente conhece aqui na Bahia, né? É. Com um sentimento de derrota. Sim. De derrota. Isso que eu falo assim, a diferença dessa eleição é que todo mundo perdia. O Serra, quando perdeu para Lula, não foi questionar o processo eleitoral, porque eram pessoas que vinham da política pensando, né, formulando, pessoas com uma trajetória democrática. O FHC é do campo da esquerda. Sim. O Serra foi presidente da UNE. Eu estou falando desses nomes do PSDB porque foram pessoas que perderam o processo E eleitoral. que polarizaram em algum momento com o polarizaram. PT. E o que aconteceu? Porque aí era a minha pergunta. Porque 2014, 2018 e 2022, as 3 eleições foram contestadas e são contestadas o tempo todo. Toda hora fala assim, porque não sei o que, foi injusto, e urna, e não sei o quê. O que aconteceu? Porque você acha que com o surgimento dessa direita, porque a direita, na verdade, a gente falou, era uma centro-esquerda praticamente, Uhum. um centro, Sim. né? E você acha que com o surgimento dessa direita, dessa coisa mais liberal, essa coisa mais conservadora, que você teve, começou a ter essa contestação a partir de 2014, 14, 18 e 22, foram eleições muito contestadas. Uhum. Você acha que vem muito disso? Vem do quê? Esse fenômeno de, perdeu na urna, mas vamos contestar. Não. Se você contar lá,
Não dá, porque Bolsonaro não pode ter perdido a eleição para Lula, porque Bolsonaro bota mais gente na rua do que Lula. Umas matemáticas, contas assim que. Mas aí é uma leitura correta dos dados, né, de quem perdeu a eleição. Nesse aspecto é positivo. Por quê? Existia um sentimento em parte do eleitorado brasileiro que Dilma não era capaz de governar o país. Aí a gente pode ter a versão do machismo, por fato de ser mulher, a versão do desgaste dos escândalos todos de corrupção do PT, né, por ela não ter uma vida política histórica como o Lula, de muitas vezes por ela não ser o Lula. Tinha gente pedindo volta Lula, né, Sim, tinha sim, algumas sim, correntes, sim. inclusive dentro do próprio PT, defendendo que Lula voltasse a ser candidato É. no lugar da reeleição da Dilma. Então, existem os componentes externos ao sistema eleitoral, né, que é o sentimento da sociedade. A gente vinha de um pleno crescimento econômico, que a gente tinha acesso a tudo, daqui a pouco a gente perde tudo. E é muito difícil. Você pega a pessoa que pela primeira vez na vida viajou de avião e não pode mais viajar de avião, voltando a andar de buzu. Você pega a era Lula com o pobre, o filho do pobre entrando na universidade, o pedreiro se formando médico, tal. E isso acaba. Existia uma crise econômica, existia uma crise de política, né? Porque a relação com o Congresso era terrível, ao ponto de chamar Jacques Wagner lá aos 45 segundos do tempo para coordenar a articulação política, mas é uma coisa já desgastada. E a gente sabe que no presencialismo de coalizão que a gente vive no Brasil, as coisas são toma lá da cá. É. Não existe uma eleição pragmática, né, que você se organiza por bloco. Um lado vai ganhar, o outro vai perder, mas o centro ali vai ter influência X, e foi todo mundo assim. Né? O Centrão meio que dita ali, e Sim. cada vez mais o Centrão avançou, por exemplo, nas emendas, né, impositivas. E as cada emendas vez parlamentares. mais tem políticos se interessando em estar ao centro, porque é muito mais fácil você permanecer e permanecer Claro. e permanecer. Agora, uma coisa que você falou aí, sobre esse sentimento. As pessoas começaram a ter acesso a muitas coisas e depois perderam acesso a isso. Não tem comunicação que salve isso, né, velho? Não tem, velho. Porque o sentimento de acessar, ele é muito menos marcante do que o de perder. Pois é, porque eu não tinha nada, agora eu tenho, deixei de ter. Não, peraí, tem uma coisa Dá errada. raiva, o cara fica... Eu vejo... Não Nada tem vídeo, convence, não nada tem convence. card, não tem o que faça, cara. Eu tenho uma filha adolescente, adolescente não, né? Já mulher, já 22 anos, e aí eu fico observando, né, o linguajar dos jovens, né? Que a gente já tá acima dos 40, já é outro nível. E aí fala, ô Lula, você prometeu, né? E essa promessa... O Ministério do Namoro. Não consegui namorado, não tem cerveja, não tem picanha. E é acesso a esses bens materiais que lá teve. Então, boa parte do voto, eu sempre falo, que boa parte dos votos a Lula nessa eleição, a última que ele ganhou, foi fruto ainda da memória positiva que a gente tinha dele. Porque o Lula não era Dilma. O Lula fez, a Dilma que não fez, por uma série de fatores que a gente Porque a Dilma era rígida, era dura, alguns diziam que era burra. não era política, não sabia fazer. Tinha os tocava memes. todo tipo de pedra tinha nela, né? tinha os memes e também, assim, existem imagens consolidadas. Por isso que eu volto mais uma vez à minha tese de que não existe espaço para uma terceira via. O Lula tem uma imagem política consolidada, para bem ou para mal, ame ou ódio, ou odeie Lula, ele tem a imagem. O Bolsonaro também já consolidou a sua imagem, ainda que dentro de um espectro menor na sociedade. Mas aquele sentimento virou alguma coisa. Eles passaram a representar ideias. Né? Lula e Bolsonaro representam ideias da sociedade brasileira, para bem ou para mal, queira sim ou queira não. É o que está aí. Né? Agora, sobre o processo das urnas, eu acho que vale a pena a gente trazer, Paulo, que, por exemplo, né, o bolsonarismo critica a urna, né? O processo eleitoral, o voto impresso, Xandão, enfim, tem toda essa narrativa de criar um inimigo que é natural dos sistemas baseados aí no fascismo. Mas o Trump reconheceu e elogiou o sistema eleitoral brasileiro. Então, se o Lula e a equipe de Lula conseguir abordar esse tema, boa parte do argumento de que a urna não funciona vai ser desmentida pelo próprio ícone que eles têm como a grande liderança, Como a liderança, né? mundial. Só que aí cai numa questão que eu ia lhe perguntar agora, e talvez Paulo também esteja ansioso para lhe perguntar, que é: o que acontece que a direita ela entendeu tão bem como se comunicar, como ter alcance e como atingir as pessoas, e a esquerda ela ainda patina tanto, cara? O que aconteceu? Vamos lá. Veja só. Veja bem. Se você for pegar os momentos na política brasileira, a mobilização da esquerda, a mobilização progressista, ela foi fundamental em vários processos. Né? A redemocratização, direta já, depois com o impeachment de Collor, depois com a própria eleição do Lula, a reeleição do Lula, a eleição da primeira presidenta, a mulher. A esquerda sempre jogou um papel fundamental na história da política brasileira. Fato, tem uma força mobilizadora que a direita nunca teve. Certo? Ok, tranquilo. Qual é o grande mérito da direita?
não é nem no domínio da linguagem, da gramática da internet. É de mobilizar um conceito, de trabalhar um conceito chamado meritocracia. Porque quando a direita traz o conceito da meritocracia, toda a estrutura do capitalismo, toda a estrutura perversa do capitalismo, ela se resume na sua incapacidade produtiva. Então, eu jogo para você a responsabilidade de você não ter emprego, jogo para você a responsabilidade de você não ter acesso aos bens de consumo, aos bens materiais. Se você não está progredindo é porque você não está trabalhando tanto. E isso casa com o processo que a gente tem de uberização, de que agora a gente está querendo destruir a CLT, de que é legal ser empreendedor, que é legal ser CEO de MEI. Né? Eu sou empresário, é você sozinho com o seu MEI. Nada contra, é importante, mas a gente está pegando direitos trabalhistas e invertendo a lógica. Opa, o legal é você trabalhar por conta própria. Mas quando você tiver um acidente de trabalho, vai ser como? E na hora da aposentadoria? Então, a direita foi muito, mais uma vez, a leitura, a gente tem que reconhecer os avanços, a leitura de um conceito que estava meio adormecido na sociedade. Né? E o Bolsonaro conseguiu capitanear 2 votos importantes. O pobre sul, o pobre branco do sul e do sudeste, que estava à margem, aí a gente tem que voltar aqui a Darcy Ribeiro para falar do processo de formação do povo brasileiro. Eles compreenderam, então existe uma leitura ideológica da sociedade, eles foram muito eficientes, e também o voto do negro da periferia, que é evangélico, que era um voto tipicamente da esquerda. Né? E agora você tem, por exemplo, em Salvador você tem, né, um jovem periférico negro foi eleito vereador pela direita. Pela direita, o Sandro. Né? Você tem o Holiday em São Paulo, o negro homossexual à direita. Né? Então veja que a leitura do processo sociológico da formação do povo brasileiro foi muito eficiente pela direita. E o Bolsonaro nada mais é do que um fruto desse trabalho, desse processo intelectual, porque tem um trabalho. E aí o grande erro que eu acho da esquerda é achar que na direita não tem ninguém pensante, que os caras não estão nem aí, que tudo é robô, ignorar isso, que tudo é já é um bot. erro, né? É um erro de você subestimar o seu adversário. Né? Então, eu acredito que a grande sacada da direita é mobilizar esses conceitos. E na política não existe espaço vazio. Sim. Qual é o outro grande erro da esquerda? O processo de cooptação. Então, Paulo aqui é eleito presidente da República, chama Yuri, que está ali na base, organizando a CUT, a UNE, né, as instituições tradicionais, venha ser meu ministro. Perdeu aquela liderança, porque as nossas referências, né, de sindicato, de associações, também são figuras, pelo nosso processo de formação do povo brasileiro, também personalistas. Né, também são baseadas na pessoa. Não existe uma instituição que independe do líder, do presidente, do diretor do sindicato. Então, se esse cara sai, fica um vácuo. Quem fazia base não faz mais. Quem fazia base não faz mais. Daí, quando acontece um processo de anistia, cadê a mobilização na rua pedindo anistia? E a direita, por estar na oposição agora, consegue mobilizar muito mais, porque está no trabalho da crítica, né? E é muito mais fácil a gente ganhar uma campanha na oposição do que uma campanha na situação. Bater legal. A gente chegou naquele momento da pimenta malagueta ou a pimenta de cheiro. Traz mais um copo de água pra ele aí. Traz mais um copo de água. Aí que o negócio nem aguento Mas eu não esqueci que você vai falar de ACM Neto Sim, vamos antes de falar. acabar esse programa, tá? Tem 2 momentos dele aí, né? Será que cadê o corte? Será que a ACM Neto é o novo Aécio? A ACM Neto é o novo Aécio Neves? Ó, corte. Corte. Então, momento pimenta de cheiro e pimenta malagueta. Vamos lá. Eu quero que você fale de exemplos de redes sociais que são pimenta malagueta, que são quentes mesmo, que são bons, ou pimenta de cheiro, aquela pimenta assim que não arde nada. Assim, me destaque algumas redes muito boas que vale a pena de fato seguir, que vale a pena acompanhar. Que fica até como recomendação pra galera que vai assistir, né? Isso Que quer acompanhar um trabalho que você Bom, avalia bem. Começar pelo positivo, né? Vai reconhecer o trabalho dos nossos colegas da comunicação. Maravilha. Eu tenho algumas coisas que eu acompanho que eu gosto muito. Vou começar pelo norte. O governador Helder do Pará, eu acho que faz uma rede muito boa, uma comunicação integrada, acho que funciona muito o que ele faz. Eles têm uma identificação com as cidades, usa a camisa quando vai visitar, vai entregar uma obra. Respeita a música, eu sou um apreciador da música do norte, né, música paraense, então ele traz o que dá uma certa jovialidade, ele é um cara jovem também, e tá limpando a imagem porque vem de uma tradição de uma família com alguns problemas na política, de corrupção e tudo mais. Então tem se reposicionado, apesar do sobrenome pesar muitas vezes. Né? A gente pode pegar, por exemplo, a Rosiana Sarney do Maranhão, que não conseguiu se desassociar do pai, e também foi uma outra grande promessa que não conseguiu sair das fronteiras. Então, acho que o Helder faz uma gestão muito boa da comunicação. O governo do Maranhão também, a instituição, faz uma gestão muito boa da parte do diálogo com as pessoas, no processo de interação, de responder os comentários. É muito positivo. O João Campos, prefeito do Recife, eu acho que faz uma comunicação bacana, ao ponto de influenciar algumas formas, né, até do reconhecimento
quando o Sidônio assumiu o Ministério da Comunicação, trouxe, De levar pessoas, ele né, levou a pra- pessoa que fazia para o governo Lula, para cuidar das redes. Isso acho que é para quem a gente trabalha, né? A gente está Sim, ali no Pernambuco, é a minha cidade, minha terra natal, né? Uma ilhazinha perdida do Nordeste, e esse modelo lá que se faz é elevado a uma condição nacional. Acho que é um reconhecimento bacana do trabalho. O Topázio, eu acho que é um trabalho muito bom, que é feito da gestão das redes. É um cara que consegue, apesar de ser uma pessoa mais velha, né, do ponto de vista etário, mas tem um bom desempenho, tem boas sacadas. E inaugurou também, penso que um formato, boa parte das campanhas que eu fiz, e vocês também, alguém Pegou traz alguma referência, referência, né? Pô, tem que ser uma comunicação igual a do Topázio. Então, quando você começa a perceber que o próprio candidato ou aquele núcleo pessoas de do assessores entorno, né, estão usando estão como referenciando, referência. é um trabalho bacana. Acho que esse trabalho funciona bem. Eu estou muito curioso para saber o trabalho que o Zema tem feito em Minas, desse posicionamento nacional de crítica a Lula. Tenho acompanhado, acho que a turma lá do marketing, né, mudou o marqueteiro e tal. Eu acho que isso pode ser um trabalho bacana para a imagem dele. Tenho acompanhado isso. O que mais de coisa positiva que eu tenho acompanhado? A Prefeitura de Salvador, aqui, eu acho Sim. que sempre é uma boa referência, faz um trabalho muito bom. O governo do Ceará, para mim, faz um trabalho muito bom de mídia. É o governo do Nordeste, entre os estados norte-americanos, que mais investe em mídia, o que é um reconhecimento que a gente sabe, né? Que as agências sabem que só ganha dinheiro com a televisão. E o digital não dá dinheiro. Então, se os caras estão lá investindo nos últimos 90 dias, os dados do Facebook, né, no anúncio no Meta foi mais de 500 milhões. Então, é um reconhecimento da importância do digital. Eu acho que isso tem que ser louvado bastante. Bom, o que não funciona, acho que a comunicação... Pimenta de cheiro, né? Pimenta Agora de cheiro, vem. né? Como é traque bebê, né? Aquele traque assim. Acho, por exemplo, eu vou começar da Bahia. A comunicação que o ACM Neto faz como oposição é muito ruim, é muito fraca. Muito fraca. Os temas que ele mobiliza, não é nem um formato, mas os temas que são mobilizados são muito ruins e existe uma falha de leitura de processo político. Então você vai pegar, em breve a gente vai lançar esse estudo, e você vai ver que os temas que mais a gente na rede de Neto não é aquilo que ele mais fala, são temas outros. Então, existe uma falha de leitura do processo político, existe uma falha em alguns formatos e temas que ele aborda. Você falou dele, eu vou lhe perguntar, já Hum. que você faz essa análise, para saber sua visão. Você acha que também não existe uma falha de presença, não só dos temas? Sim, sim. Tanto que agora teve, né, na Muito. Páscoa, um almoço com a... É muito espaçada a forma com que ele se comunica com as pessoas e vem pontualmente. É uma grande Aconteceu alguma crítica. coisa, ele vem e fala. Daí ele submerge, fica lá. Daqui a pouco ele vem e fala. Então, ele não cria uma constância. Eu acho que isso afasta muito Não é ele uma das novela pessoas. fácil de se acompanhar, né? Não tem uma história sendo contada, né? Não E tem. isso daí, aliado ao fato de atirar em pontos que não conectam com quem segue ele, eu acho que fazem com que esse trabalho que ele vai ter em 2026 ele seja muito mais complicado. Sim, e veja, a imagem nacional de ACM Neto, para além de ser neto do avô, né, que é uma grife, e ele herda esse capital político, e aqui na Bahia, né, a herança do carlismo ainda é considerável. Sair nós três aqui, nós temos aí 23% da intenção de voto, que é herança, a gente tem ainda essa memória do ACM e o avô. Mas se for perceber, há muito fruto pelo trabalho que o pessoal da Prefeitura de Salvador desenvolvia do ponto de vista institucional e também na comunicação de Neto. Ele foi uma figura nacional, primeiro era um popstar, era amigo de Anitta, foto com Pablo Vittar, folião do carnaval, então a imagem de bom moço, popstar, que é diferente da política. Sim. Né? E depois a outra imagem que foi construída dele é que o cara era um cara que era um gestor. O melhor prefeito das capitais do Brasil. Ele não tem como ser gestor sem mandato, né? Perdeu esse braço aí. Você acha que foi muito isso? Que ele era o melhor gestor, 8 anos, o melhor gestor, aí deixou de ser gestor, sumiu. E mergulhou. Mas aí, veja, se eu tenho uma imagem findada nesses dois princípios, um cara que é um popstar, que é jovem, que é novo na política, que vai fazer política diferente do avô, e o cara que é um bom gestor, e aí o cara só faz criticar. Eu vou fazer uma pergunta maliciosa. É muito mais problema da equipe ou do próprio personagem? Eu acredito que seja dele. Independente da equipe, Dele, seria uma coisa porque difícil. Mas por que funcionava quando ele era prefeito? Mas porque era propositivo. O braço gestor tava ali. Era propositivo. Ele aparecia propondo, ele aparecia dizendo... Fazendo, né? Eu fiz campanha em 2020 em que prefeitos ganharam até pra gente dizendo que ia ser o ACM Neto da cidade dele. Você deve ter enfrentado, vocês devem ter enfrentado isso também. Sim. Vou pegar aqui do lado, Camaçari, Alinaldo ganhou em 2016.
né? Elinaldo, um feirante do povo, cara humilde. Mas Ganhou dizendo que ia ser o semineto de Camaçari. esse patrimônio ele passou para Bruno e ficou sem carga. Sem carga. E como é que... E aí eu falo assim, falta ler, falta estudar história. O que é que se deveu a boa parte da primeira eleição de Lula? Foi só Lula paz e amor? Foi só Lula Mendonça chegar? Não. Mas existiu o processo da caravana da cidadania, que Lula foi percorrer o Brasil para identificar, para discutir. Neto faz política em Instagram. Tem que colocar o Aí pé na quando sofre estrada. um processo de desconstrução da imagem dele, de que está perdendo o prefeito, é que ele vai começar a fazer almoço de Páscoa? E, na verdade, se a gente for pensar, tá fazendo almoço de Páscoa, mas o processo não começou perto do almoço da Páscoa, né? A gente ouve isso nos bastidores da política desde que chegou o segundo turno e ele perdeu, né? E uma campanha começa quando termina a outra. Né? É. Tem que observar mas isso, né? Mas há que se Pra lembrar, já que a gente está falando do ACM Neto, de que existem atitudes políticas que a gente toma, e aí são atitudes políticas, não tem nada a ver com comunicação. Quando o Neto decide abandonar o barco em 2018, o que é que acontece? Ele deixa deputado órfão, ele deixa Acho que ele prefeito... começou a perder ali. Perdeu ali. 2018, quando ele desiste, que era melhor ele ter perdido como homem, com honra, ainda que tomasse uma cacetada de Rui Costa na eleição, porque Rui Costa foi o governador mais votado da história da Bahia. Ele jogou Ele um aliado deixou- no fogo. Na época, você vai lembrar, você pode pegar os dados, o DEM perdeu um monte de deputado estadual Sim, federal, porque o DEM sabe que Ele precisa... sacrificou o time dele. Sacrificou o time dele. por uma Precisa de questão- uma manutenção, né? Daquela. Então ali você dos começa. vínculos. É. Tanto que você termina 2018, ok, o Rui Costa, o governador mais votado da história da Bahia, com a boa aprovação, beleza, tranquilo, que fez contraponto ao governo nacional, mesmo o governo de Bolsonaro patinando naquela época, a Bahia, como Salvador, cresceram, e essa disputa, né, de Neto versus Rui Costa, o cidadão de Salvador gostava, porque falava assim, Rui construiu o metrô, o Neto vai construir tal coisa. Construiu esse ficava- A briga Isso foi Uma importante. é bom. disputa. Mas ali você começa a perceber os dados. Tanto que Jerônimo chega na eleição de 2022 com 300 prefeitos apoiando. Foi uma construção de eleição? Não foi. Foi uma construção de reconhecer que lá atrás ele tomou uma decisão política totalmente equivocada, deixou a base eleitoral dele órfã e o PT sobre... É baseado nesse histórico que você disse que ele, Exato. que ele pode se apagar na próxima eleição. Exatamente. Teve 2018, teve um desgaste muito grande também na eleição passada, a questão de afroconveniência. Agroconveniência. Paulo tava se coçando pra falar disso. Por quê, mano? Não sei. Eu nem lembrei como é que falava, mano. Como é que você viu, enxergou essa questão? Porque colou, muitos candidatos fizeram isso, Sim. mas nele colou como em nenhum outro candidato em todo o Brasil. O que você acha que se deu isso? Por que isso aconteceu? Fazendo a leitura do processo eleitoral de 2022 na Bahia, a gente percebe que existiu 3 movimentos de desconstrução da imagem de ACM Neto. Primeiro, existia uma narrativa de que ele era um péssimo prefeito, que não foi um bom gestor. Isso não colou. Não colou, porque as pessoas que moram em Salvador, que convivem em Salvador, até as pessoas do interior, e a gente identificava isso em pesquisa, quem via do interior que vinha fazer um tratamento médico, vinha metrô, vinha subindo em escola, falava, pô, Salvador tá ficando outro mundo. Porque não entendia, na verdade, o que era obra do governo, o que era obra da prefeitura, eleitor- e era o todo eleitor mundo não do Para pra Salvador ler que a ficou. placa, pô. Ele Não veio para. fazendo. Que ler placa é a gente, pra É. saber né, quanto custou. Mas o eleitor não sabe. Então, imagine, o cara sai lá de Xorroxó para vir fazer um exame aqui, ver Salvador punjante. Obra, construção, pô, Salvador tá indo bem. Né? E você tem um aparato midiático que a gente não pode desconsiderar. A gente tem, né? O ACM Neto é dono de uma rede de televisão que tem presença e é líder de audiência na Bahia inteira, e as narrativas que chegam para o interior é violência, problema com segurança, greve total. Então, existiu essa narrativa de colar ele a imagem de um gestor ruim que só fazia festa. Aí vocês pegam na pesquisa Quali. É o prefeito da festa. O povo gosta de festa. Por quê? Movimenta a economia, o cara do Uber ganha o dinheiro dele, o catador de latinha, o produtor de evento, o músico, atrai turista. Quem vende a cerveja. E aí, durante muito tempo, a esquerda ficou batendo essa tecla e errou. O outro movimento foi de associar ele a Bolsonaro. Pegou, porque ele ficou em cima do muro. Sim. O outro erro político, não foi um erro de comunicação. O partido dele tinha uma candidata. Era só falar, minha Exato. candidata. A candidata é fulana. A própria vice-prefeita de Salvador era vice de Ciro. Vice de Também Ciro. podia falar assim, meu candidato é Ciro. Só precisava escolher um lado. Eu Sair pegava do muro só. ficou em cima do muro, e aí você começou a ter os questionamentos. Pô, esse cara não tá nem aí para o que tá acontecendo no Tomou Brasil. pedrada de todos os lados. Ficou em cima do muro. Esse é o problema. E depois teve a declaração dele, que mais uma vez não foi um erro da comunicação. Ele não é emissora dele, sendo questionado sobre declaração racial.
cometeu aquela gafe de falar que os critérios do IBGE estavam defasados e que ele se reconhece como negro. Pô, aí você entra numa pauta que é muito específica para Salvador, né? Sim, Salvador, né? A gente sabe que é a cidade mais negra fora da de África. A gente sabe É. todo o processo de colonização, processo de escravização, de racismo, né? Não tem uma pessoa negra ou parda que não tenha sido parada pela polícia, que tenha sido passada por um constrangimento, sofrido ao entrar e comprar uma loja. Então, aquilo ali tocou nas pessoas. Mais uma vez, uma questão emocional. Diversos outros candidatos fizeram isso. Por que nele colou? Mas porque começou a ter essa imagem nele, porque começou a soar como falso. Então, esse cara não é tão autêntico, ele não é tão legal quanto se Se apresenta. ele foi capaz disso. Porque se ele foi capaz disso, e qual foi a narrativa? Ele tá fazendo isso, eu pego mais dinheiro do fundo partidário. Eu creio que ele vinha numa construção de imagem muito positiva, né? Nesse momento, assim, através do material que ele estava gerando em redes sociais. Pô, ele, no Brasil inteiro, todo mundo estava olhando e falando bem, e ele realmente vinha construindo uma imagem, e aí cai nisso aí que Yuri falou, que pareceu que ele estava, para o leigo, que ele estava usando aquilo ou para ter um privilégio, sendo que muita gente já enxerga ele como alguém privilegiado. Então, Exatamente. foi uma Sobrenome. conjunção de coisas que realmente pesou, e aí os adversários usaram muito bem. Teve um efeito, teve um trabalho bom, né? Desse trabalho de desconstrução que funcionou. Né? Então veja que aparentemente assim, pô, mas é um tema que teve isso, mas não pegou. Mas pegou pela conjuntura política, né? Do que ele representa, pela sociedade que a gente tem, né? Dessa formação, desse processo danoso para o Brasil, que é a escravidão, né? E algumas reparações não foram feitas. E paralelo a isso, você tem diversos outros vacilos. Então você tem ele fazendo post no Instagram com filtro de bronze, né? Da Carol Peixinho, que acho que era na época de uma blogueira aí do Big Brother, se me parece, uma personagem dessa. Teve alguns vacilos E também. o pessoal não deixa passar nada, Não deixa né? passar nada. Você começa a bater um movimento de ruas de Jerônimo, né? De cidades muito forte. E as movimentações dele não tão boas. Então você começa a falar, opa, começou a cair. E a gente que estava envolvido nos processos eleitorais Uhum. de deputados, eu, por exemplo, não tinha uma cidade que eu fosse que Jerônimo não tivesse passado uma ou duas vezes. Eu fui pro Distrito Federal para fugir dessa você, agonia daqui. você caiu fora, né? eu tava no aqui. Federal. Mas não tinha uma cidade interior que você fosse que Jerônimo não tivesse passado uma, duas vezes. Então, assim, é como você falou, nem tudo se resolve só com a comunicação. Você pode ter os dados, pode se Sim, comunicar sim, bem, mas sim. tem decisões que Sim. vão impactar e que a comunicação não vai consertar, que são políticas, né? E assim você tem, né? Esse trabalho do Assemineto, ok, esse trabalho de desconstrução que funcionou, né? Tanto você olha no Google hoje, pesquisa Assemineto, tá lá ainda indexado Assemineto negro. Então é uma coisa que ficou para a imagem dele, do ponto de vista negativo. Mas também a gente tem que reconhecer que não foi só isso. A gente teve, por exemplo, a avaliação do governador Rui Costa excelente, de chegar a um segundo mandato com mais de 70% de aprovação, mais de 300 prefeitos. A gente sabe, muitas vezes, que o que garante a eleição de um deputado e de um governador são os deputados, são os prefeitos, são os vereadores que estão ali no dia a dia. Então tem essa conjunção, tem a própria nacionalização do debate. Enquanto o Neto falava, não estou nem aí, Jerônimo falava, eu tenho um lado, o lado E da a eleição Bahia. foi muito Foi muito polarizado. Foi muito polarizado. Baseado nisso, só para fechar esse assunto, baseado nisso, então que você acredita que o prazo de validade de ACM Neto é em outubro de 2026? Paulo, eu digo assim, se ele conseguir se viabilizar, porque teve uma fala do prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, apesar de muito jovem, acho que foi muito Júnior Marabá, de que Neto ele não é o líder da oposição, ele é o candidato da oposição. Ele não consegue aglutinar a oposição em torno dele. Então, assim, existe uma questão, e aí mais uma vez é ele, enquanto figura pública e política, desse relacionamento. Né? E aí muita gente fala, né? Aí a pimentinha da muqueca, que ele está muito mais ao lado, inspirado pelo avô do que pelo tio Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, que era um democrata, né? Um cara que foi presidente da Câmara dos Deputados. Sabia dialogar com todo mundo, era amigo de Jacques Wagner. Então, só para daí você tira, e até hoje no aeroporto é o nome dele e ninguém se atreve a ninguém vai mexer. Tem uns atrevimentos, mas não passa porque uma parte não quer. E é para fazer mídia, muitas vezes, quem fala. Mas veja, então existe um problema que é dele, né? A gente também precisa reconhecer de que novas lideranças surgiram, inclusive o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que tem um trabalho de rede social que muitas vezes passa até o próprio Assemineto. Porque enquanto a Assemineto está só criticando por criticar, sem apresentar nada concreto, porque, veja, por mais problema que seja a segurança, a sensação de violência, todo mundo reconhece que isso é um problema histórico. Sim.
e que não vai ser com bravata, que não vai ser batendo na mesa que vai resolver. Que não é só Salvador. Que não é só Salvador. O Brasil, infelizmente, a gente está nesse processo, né, de aumento da criminalidade. Beleza. Enquanto isso, Bruno Reis está jogando bola com os meninos lá, inaugurando quadra, Bruno Reis está entregando casa, Bruno Reis está fazendo encosta, Bruno Reis está na mídia batendo em Sim. Jerônimo, né, Sim. porque é o papel dele enquanto principal líder. Então, as pessoas começam a reconhecer, pô, esse cara aqui tem um mandato, tem um Mas cargo, por que não ele, né? por que não ele? Aí eu vou fazer outra pergunta maliciosa. Lá vai. Assim como o Neto em 2018 perdeu o time, você acha que Bruno pode perder o time se não for candidato a governo na próxima eleição? Não, aí eu acho que Bruno Reis, pela relação que tem com ele, diferente do João Roma, né, que soube aproveitar a oportunidade, e apesar da galera de Neto dizer que ele era oportunista, eu acho que é um cara com a visão política. O cavalo selado passou na frente dele, ele foi. Mas Bruno perde daqui a 3 anos o mandato de prefeito, vai cair nesse limbo na mesma situação. Ele é um bom gestor, bem avaliado, mas vai deixar de ser gestor. Você acha que ele vai sofrer a mesma coisa que o Neto sofreu ou não? Para ele vai Aí ser depende diferente. dele. Aí deve ser ele pegar o que o tutor dele fez e aprender com os erros do tutor, ele não repete o erro. Até porque na eleição de 2030 Isso. não é reeleição de Jerônimo. Então o PT vai precisar construir um novo nome. Viabilizar uma nova Que candidatura, também a gente né? espera que não seja uma eleição, um nome decidido no segundo tempo. Então imagina-se também que no final, daqui a 2030, são 5 anos. 5 anos, a gente tenha duas novidades da política. Uma nova cara no PT, né? Sim. Sei lá, sabe lá o que é que vai acontecer também, uma nova cara no PT e uma nova cara representando esse movimento aqui. E, pô, e para Bruno Reis pesa o seu currículo, a sua Sim. a gestão bem O que avaliada. ele vai em fazer Salvador, nesses 2 anos aí resultados, sem o que, que sem ele vai mandato? fazer sem Como ele vai mandato, se comportar, né? como ele vai se comportar, mas assim, eu acredito que é um produto legal, né? Como o AES foi, legal, parece promissor, mas tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E aí a gente falou sobre a Semineto, prazo de validade, comunicação dele, etc. Então, já que a gente falou de um lado, eu queria ver a sua visão sobre o outro lado. Você acha que Jerônimo ele vem pavimentando do ponto de vista da comunicação? Uhum. Política a gente já sabe como as coisas vêm andando, mas a gente quer a sua análise enquanto comunicador. Uhum. Ele vem pavimentando um bom caminho para uma reeleição? O que, Pra que você acha? reeleição? Ele tá bem avaliado quando se fala de dados, que é o que você gosta, Uhum. de comunicação, como que é? Olha, eu trabalhei com os 3 governadores, com Wagner, com Rui e com Jerônimo. Então, a minha avaliação é por conhecer os 3 e comparar entre eles. Por sorte, Jerônimo consegue absorver as qualidades dos 2. Então, se a gente for pensar assim, Jacques Wagner era um cara democrata, do diálogo, um cara das conferências, um cara que ouvia, né? Eu falo porque eu vivi isso. O Rui Costa era um perfil mais gestor, concreto, obra, correria, né? Pragmático, né? Pragmático. O Jerônimo, talvez se for pegar a quantidade de municípios que ele já visitou, acho que já deve ter passado o Rui Costa, porque também, você vê, final de semana o cara Ele tá fazendo alguma coisa por aí. E não é visitando e dançando um forró, tão somente é entregando obra. Eu acho que a capacidade de articulação política do governo é muito boa. Eu já vi alguns secretários de Relações Institucionais, mas eu acho que o trabalho que o Adolfo Loyola tem feito é importante. O resultado prático, que são novos prefeitos vindo apoiar, e a gente sabe, mais uma vez, que o apoio de prefeito é fundamental para a eleição de um governador. Jerônimo precisa definir alguma coisa de marca do seu governo, que assim como o governo federal, não existe uma marca do governo Lula, não existe também uma marca de comunicação do governo Jerônimo. Ainda tá Foi muito muito... o que você falou, né? Ele tem muito de Wagner e tem muito de Rui, mas não tem o dele, Não, a impressão dele. Ele, enquanto indivíduo, governador, eu acho que ele tem uma imagem sendo construída. Agora, a comunicação de governo, não existe uma marca. não, Qual é a ele- marca do governo quer Lula que- agora? É, Qual é a marca do governo Jerônimo? Entendi. Não se tem. é, Qual é a eu- marca do governo Wagner? Diálogo. Qual é a marca do governo Rui? Correria. Sim, sim. Qual é a margem do governo Jerônimo? Jerônimo ainda não deixou. Agora, o ponto positivo, é o que eu falo sempre em sala de aula, é de que as pessoas, né, principalmente no Brasil, com redes sociais, com o nosso histórico de populismo, as pessoas são maiores do que as instituições. Sim. Lula não depende de uma boa avaliação do governo federal para ser reeleito ou para ser eleito. Sim. Jerônimo também, acredito que já se tornou, nesses 2 anos e alguns meses, aí vocês fazem as contas, maior do que a própria instituição governo. Então, ele tem uma imagem, é uma imagem nova, que não tem, né, não foi deputado que se envolveu,
até porque, né, porque foi a primeira eleição a um cargo eletivo. Ele não tem um histórico Não tem para histórico alguém pra caçar se alguma coisa defender, para bater pra- nele. Aquela votação, você votou contra o deputado aposentado. Não tem, então tem essa imagem limpa. A má avaliação do governo não interfere em forma nenhuma no Na revelação. persona. Interfere. Agora sim, A pessoa fala mais alto. fala mais alto. E também eu falo que eu gosto de ver o conteúdo. Mais do que ver os conteúdos que meus coleguinhas fazem, eu gosto de ler os comentários. E é muito sintomático, aí eu me lembro no tempo de Wagner, de que você pode pegar azeite de Jerônimo e fazer esse exercício. Ele vai numa cidade X, as pessoas estão lá na rede falando, pô, adorei ele conhecer. Você é um cara que abraça, você é um cara que olha Sim. no olho. Então eu estou falando do lado humano. É um cara que está presente. Tanto que o conceito do governo é esse, né? Governo presente. Porque ele está em diversas cidades, correndo, entregando coisa, fazendo acordo, fazendo articulação política e indo e voltando. Então você percebe que existe um lado humano, a própria história dele, né? Pessoal, o filho do vaqueiro que venceu, Sim. o neto do coronel. Foi um conceito que desenvolvido na campanha que funcionou, que pegou. Eu acho que ele, enquanto indivíduo, tem feito a parte dele. Agora, existem algumas coisas da gestão que precisam melhorar. A sensação da violência, da insegurança, da violência é muito, muito pesado, né? A questão da saúde sempre vai ser um tema que vai dar muito trabalho para qualquer gestor. Mas eu acho que ele vem pavimentando um bom caminho para a reeleição dele. Sim. Tanto que não existe questionamento se ele vai ser candidato ou não dentro Isso do já grupo é estabelecido. político. Já é né? estabelecido. E, positivamente, ele pode ter a favor dele 2 ex-governadores na chapa. Sim. E a Bahia, mais uma vez a série histórica, a Bahia sempre elege o governador e os senadores ligados à base. Não teve na história da Bahia o governador eleito como senador de oposição. E se ele tiver o peso, né, na chapa majoritária de uma figura como o Rui Costa, né, que tem uma boa avaliação, sobretudo em Salvador, né? Sim. Tanto que nas pesquisas aí de intenção de voto espontânea, Rui Costa aparece pontuando bem, né? Tanto que até brincaram na época passada, né, que lançaram Geraldinho que Rui era o único candidato que derrotaria Bruno Reis e tal. Então tem esse peso de Rui Costa, ministro, com a projeção, né, e com essa pegada com a marca e outra marca de Wagner, eu acho que O legado, né, que deixou o legado também. que ele deixaram, eu acho que para ele, tenho certeza que se esse desenho da chapa se concretizar, aí claro que vai ter as implicações com os outros partidos, que vai ser uma chapa Sim. só com o pessoal do PT, aí tem que saber como é que fica Isso o daí PSD, para acomodar vai tem que dar saber como é que fica o trabalho. Avante, enfim. Mas eu acho que para ele está num cenário muito mais positivo do que foi a primeira eleição. Ele tem já tem feito, já tem um trabalho a ser avaliado, porque na outra narrativa de Neto, de desconstrução que não colou, aí também é um erro do outro lado, de que era um cara despreparado. Sim. Aí entra aquela questão, você acha que eu, Rui Costa, o governador melhor avaliado, iria Vou escolher qualquer escolher um? qualquer Eu um. escolhi o melhor. Pô, é assim, pô. Então tem coisas que Então você hoje, olha que... então hoje, pensando em 2026, a comunicação de Assemineto, ela patina muito mais do que a de Jerônimo. É, e se na a sua eleição, avaliação. se a eleição fosse hoje, E dependesse só disso, a eleição fosse hoje, com a chapa Jerônimo, Jacques Wagner, Rui Costa, a eleição seria decidida no e primeiro turno. dependesse só, vamos lá, dependesse só da avaliação da comunicação, o seu resultado, o veredito de Yuri A Almeida comunicação pessoal de Jerônimo ou do governo? e de Jerônimo e de Assemineto. De Jerônimo, sem Certo. dúvida. Sem dúvida. Agora, Yuri, para a gente Finalizar, já porque pegar já a passou parte de 1 hora. final, a gente tem um ping-pongzinho aqui, que Bora. são algumas perguntas para você responder de bate-pronto. Então, assim, para o Yuri Almeida, o que é monitoramento de verdade quando se fala de dados políticos? Monitoramento de verdade é mostrar que os dados são maiores que os dogmas. Show. Como é que Yuri lida no dia a dia, lá no chão da fábrica, com o político que ama a métrica da vaidade, que Paulo tanto falou aqui? Equilíbrio, paciência e oração. Muita oração. Muita oração. Bastante oração. Uma ferramenta que você confia e outra que você acha que é só barulho. Eu confio nas ferramentas de social listening de uma forma geral e acho que essas ferramentas que prometem disparo de WhatsApp são furadas. Furadíssima. E agora, o que é que você olha primeiro num relatório de campanha? Quando você pega lá os dados, o que é que você bate logo o olho? Fala, eu quero ver isso aqui primeiro. Desempenho dos adversários. E a última. Já teve algum dado ignorado que virou tragédia? Já. Quer contar? Não vou contar um caso. Assim, vamos lá. Em março de 2023, a gente fez um trabalho, eu só vou me reservar o nome da pessoa, Show. trabalho para um ministro em 2023. Março de 2023, o início do governo Lula. E a gente foi comparar um determinado ministro, aí naturalmente todos os meus relatórios são comparativos, porque não adianta falar que você está com 1.000 seguidores ou 1.000 de engajamento sem saber a média. Sim.
E naquela época, a gente identificou, analisando uma coisa, mirando em uma coisa, acertando em outra, de que aquele programa Pé de Meia, na época, rendeu para o Camilo Santana, e Camilo Santana não foi o meu cliente, rendeu o maior pico entre os ministros do governo Lula. Quando lançou o programa Pé de Meia, pico no Trends, pico nas redes sociais, uma avaliação super positiva. Eu lembro que do top 10, que a gente analisa sempre assim, vamos pegar todos os ministros e ver quais são os 10 melhores conteúdos que renderam em termos de engajamento ou sentimento positivo. 5 ou 6 eram do Camilo Santana. E na época a gente recomendou ao ministro, vai no seu ministério lá e cria um Pé de Meia da vida, porque isso está funcionando muito bem, está movimentando a economia, está desenvolvendo autoestima, está fazendo acesso à cultura, acesso à educação, tal. Não foi feito nada com isso, né? E aí, para minha surpresa, estava em algum lugar viajando aí, vi que depois de Sidônio, né, quando Sidônio assume, o Pé de Meia virou um programa, uma marca do governo Lula. Então, veja, boa parte, né, dos problemas da comunicação do governo Lula, evidentemente, se deve a um erro na concepção da letra D, né? O Paulo Pimenta fez o D de defesa do governo, o que não é recomendado ao se fazer uma comunicação de instituição do ponto de vista do Brasil, um país continental. Sim. Já o Sidônio entendeu que a letra D é uma letra D de diálogo. E é isso que a nova diretriz do Ministério, né, ali da Secretaria Especial do Sidônio tem feito. Então, ali eu falei, se tivéssemos usado esse dado lá atrás, não estaria nesse embololô que está, não teria sofrido nesse tanto, desafio, né? que está a comunicação do governo Lula, né? Porque também é um governo que, infelizmente, não tem marca, e também acho muito difícil, em um ano e pouquinho, porque a publicidade vai ter que parar em junho, se consiga construir uma marca para o governo. Então aí vai ser mais uma vez apelando para a imagem pessoal de Lula. Vai apostar todas as fichas no carisma pessoal. Vai precisar. do Lula, é isso Vai aí. precisar. Maravilha. Então, Valeu. Vamos ficando por aqui. Papo bom. Sempre convidado para participar do Só nosso chamar, bate-papo. Chamar pra vir na bancada. Na próxima, também um bota uma dia. muqueca aqui, uma cerveja, Boa, acarajézinho. um acarajézinho aí. Maravilha, meu povo. A gente vai Valeu. ficando por aqui. Até a próxima. Até.